Vamos. Vamos começar do impacto, tá? Eu acho que é fundamental trazer o impacto antes de falar do jogo. Como é que você avalia que fica o campeonato, que fica essa disputa do Santa pela vaga na Série D, ou pelo menos, para ter o mando de campo no duelo que se desenha contra o Central e encaminhar a vaga, nem que seja a segunda vaga mais na frente. Como é que você digere esse empate? Boa. Eu acho, Fred, que tem duas visões para esse empate de hoje. A primeira visão, que é uma visão mais, vou chamar de mais pessimista, mas não entendam o pessimista como assim, é uma visão que não é realista, é injustificada. É uma visão mais copo mais vazio, como a gente já falou várias vezes aqui na história do podcast. Que é aquela visão de que era mais uma decisão para o Santa Cruz, um jogo dos jogos mais complicados que o Santa Cruz tem no campeonato, né, que os maiores adversários em termos de até mesmo de investimento é Náutico, Sport e Retrô, e em mais um jogo como esse o Santa Cruz não consegue cumprir o seu objetivo, não consegue a vitória. Então tem como se ter essa forma de ver de que é uma equipe que mais uma vez na decisão vacilou, teve uma oportunidade, não conseguiu e tudo mais. Por outro lado, e aí eu não vou entrar tanto nos aspectos da partida, que a gente vai analisar daqui a pouco, mas eu acho que é um jogo em que dá para se tirar alguns aspectos de evolução na equipe. E quando eu entrar na avaliação do jogo, vocês vão ver que não é um jogo que eu acho que o Santa Cruz jogou tão bem assim, não. Tá? Mas eu acho que dá para tirar alguns aspectos positivos e principalmente focando na parte matemática, na parte da classificação, eu acho que deixou para mim uma fagulha de esperança. Talvez mais do que pela atuação do Santa Cruz, pelo futebol pobre do Retrô. A impressão de que eu fiquei, eu estava até conversando isso com o Minhoca antes de começar o programa, é que se o Retrô jogar essa bola contra o Náutico, ele dificilmente vai conseguir vencer a partida. O dano de Roberto Fernandes parece que é bem claro no Retrô, né? Exatamente. Assim, eu achei um time muito engessado, um time que em vários momentos da partida parecia implorar para o Santa Cruz vencer, assim, sem conseguir muita coisa no jogo. E aí, indiretamente, essa falta de confiança que o Retrô dá de que ele vai conseguir vencer o Náutico acaba fazendo com que 6 pontos nos próximos 2 jogos tendam a ser suficientes para o Santa Cruz garantir a vaga na primeira fase. Porque se a gente considerar que o Retrô tropeçaria com o Náutico, mesmo um empate, com 6 pontos o Santa ultrapassaria o Retrô. Então, eu fico mais assim, no meio do caminho, mas mais pendendo para essa análise um pouco mais positiva. Eu acho que fica um gostinho amargo, porque o Santa dava para ter vencido esse jogo de hoje, deu muitos sinais para isso, criou principalmente no segundo tempo para isso. Faltou assim, realmente um pouco mais de capricho ali na reta final para conseguir esse resultado, o que poderia estar agora numa situação muito bem encaminhada para garantir a vaga na primeira fase. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Santa Cruz ele tem um caminho traçado aí de que essa vaga na primeira fase ela é mais acessível do que parecia há poucas semanas atrás. Eu me lembro que antes, quando o Santa terminou aquele clássico contra o Náutico, o tom era muito mais negativo do que agora. Então eu acho que se a gente faz um compilado, não só de hoje, mas das últimas 3 rodadas, o Santa conseguiu abrir seu caminho e hoje se encontra numa posição em que ele pode conseguir essa vaga ainda na primeira fase. Então, nem tão positivo de que tá tranquilo porque 6 pontos deve dar essa vaga, mas eu também não acho que é de se lamentar tanto assim, eu achar que o time não é suficiente de forma alguma, porque acabou vacilando. Realmente foi um vacilo e mais uma decisão, mas eu tendo a ser um pouco mais frio nessa análise. O jogo-chave se tornou Retrô e Náutico, né? Exatamente. Até porque o último jogo é Retrô e Flamengo, né? Então, se o Retrô vencer o Náutico, do campeonato, o desfecho desse virou Retrô e Náutico, um jogo que é importante também para o Náutico, né? Então, isso acaba sendo o ponto-chave aí. Sai um pouco das mãos do Santa, mas pelo menos deixa nas mãos de um time que é melhor que o Retrô. Né? Que vem jogando melhor que o Retrô, né? Vem jogando bem até o Náutico, né? E vai precisar utilizar a força máxima, teve toda aquela questão que aumenta a rivalidade na partida, né? Aquela denúncia que o Náutico fez, discussão de diretores no rádio. Existe um elemento aí que pode até dar mais vigor ao Náutico na partida, isso
beneficia o Santa Cruz, inclusive para a classificação. O Náutico também precisa desse resultado, né, para ter uma chance de já terminar a fase de classificação em primeiro, garantindo logo a Copa do Brasil, né? Se ele conseguir vencer o Retrô, ele puxa a decisão da vaga para o clássico nos aflitos contra o Sport, né? Ele está um ponto atrás do Sport, se não me engano. Tá? Ele está um ponto atrás do Sport. Vou colocar aqui a classificação, passar aqui para Pedro trazer a classificação. Pedro, traz a classificação do Google, por favor, para a gente dar uma olhadinha nela, já que a gente abriu pelo rumo que esse empate deixa, antes de tratar do jogo em si. Tá? Olha aí a classificação na tela, certo? Então, nesse momento, veja a importância de Retrô e Náutico. Tá? O Sport é favorito absoluto contra o Porto, deve ir a 21. O Náutico fica na obrigação de vencer, tá? Fica na obrigação de vencer para ter a chance de ser primeiro lugar. Né? O próprio empate, o Sport 21, o Náutico já fica com o número de vitórias. O Náutico já cai pelo número de vitórias. Então, só a vitória contra o Retrô interessa ao Náutico na disputa pelo primeiro lugar da fase geral. Isso se o Sport vencer o Porto. Fala, Arthur. E outro ponto, assim, tem um outro lado. Se o Náutico vacila contra o Retrô, ele vai pegar o Sport, podendo ser ultrapassado pelo Retrô e pelo Santa, caso o Santa vença do Afogados. Então, além da importância do Náutico mirando ultrapassar o Sport, tem a importância também mirando garantir a semi. Semifinal, então é um jogo que o Náutico não pode abrir mão de forma perfeito, Arthur. De jeito nenhum. É um jogo. Esse jogo é domingo, né? Esse jogo será no domingo, jogo importantíssimo. Domingo. Já sabendo do resultado do Sport. Já sabendo do Sport, mas o resultado do Sport, assim, é só algo muito... Mas já sabendo todo o cenário. O jogo vai acontecer... Já o Sport joga primeiro, o Náutico joga no domingo e na segunda joga o Santa Cruz. Isso. Exatamente. Tá? E tem outro jogo importantíssimo aí que é Petrolina e Central, né? Porque vai empurrando essa decisão. E eu vi o pessoal falando para o próprio Petrolina para saber se o Petrolina vai ou não vai para o mata-mata. Né? Isso. Eu não citei o Petrolina e Central no âmbito do Santa, porque eu coloquei na conta do Santa 6 pontos. Então, se ele faz 6 pontos, ele termina na frente do Central, porque um dos jogos é contra o Central. Então, por isso que eu não falei de nenhum cenário do Central por causa disso. Mas, obviamente, está se caminhando para uma coisa curiosa, de ter um Central e Santa no Lacerdão, valendo quem será mandante entre Central e Santa nas quartas de final. Pode ser... já teve um... Eu diria que um desenho lógico para a última rodada seria Retrô 14 ou 15, Retrô 14 ou 15, Santa Cruz 16. O Retrô não terá menos de 17 pontos nesse campeonato. Não, sim, eu estou falando antes da última rodada, para chegar na última rodada. Retrô 14 ou 15, Santa Cruz 16 e Central com algum otimismo 14, com algum otimismo. Tá? A gente já teve mais certeza de que esse Santa e Central ia valer esse mando. Isso. Hoje, talvez ainda seja o mais provável, mas não é algo tão certo como a gente imaginava há um tempo. Eu não sei se o Central chega em Petrolina e ganha esse jogo, não. O Central caiu um pouco, o Santa evoluiu. 4 jogos ele estagnou. Então, no final das contas, para o Santa Cruz, foi ok. Tá? Foi ok. No final das contas, o Santa caminha para essa vaga. Caminha. Se não a primeira vaga, eventualmente uma segunda vaga, porque o Santa tem mostrado mais futebol do que o Central. Caso leve esse jogo, um jogo de quarta de final, para o Arruda, ele é tem um favoritismo bem considerável diante do time de Caruaru, tá?